Da última vez que vimos os nossos egípcios favoritos, o ladrão Bakura estava levando um socão do obelisco, ou detendo seu ataque, dependendo da versão. Nas duas versões ele deixa o palácio imediatamente após isso, mas no mangá ele o faz com classe, usando os poderes do Diabound para se esconder nas sombras, enquanto que no anime ele literalmente sobe no cavalo e sai enquanto os sacerdotes não fazem nada. É hilário. E no anime, o Bakura jura vingança, em particular contra o Mahad, que eu achei meio forçado, mas esta parte do arco foi tão melhorada no anime que eu perdoo. Mas antes de falarmos sobre como ela foi melhorada, acho que já passou da hora de voltarmos para a Turma da Amizade, que, graças ao Bobassa, ou ao Shad, dependendo da versão, está explorando o coração do faraó para achar a porta de acesso ao seu mundo das memórias. Nesta parte do mangá, o Bobassa conta para a turma que a missão, não, o destino deles, é encontrar o nome perdido do faraó, que é a chave para salvá-lo de seu destino cruel. O anime só dá essa informação bem depois. Após a turma perceber que está andando em círculos, o Yugi resolve abrir uma certa porta que, abre aspas, faz o seu coração doer, fecha aspas. No anime, a porta esconde uma visão do Bakura se transformando em Zork, com o Shad explicando que ele é o último chefão e tal. Isso é bem diferente de como rola no mangá. Aqui, Yugi se depara com um flashback de quando Yami Yugi quase matou Kaiba no reino dos duelistas. Após refletir um pouco, ele conclui que é uma memória dolorosa que ele guarda e que o labirinto refletiu, e que na verdade todo o labirinto é uma reflexão daqueles que estão nele. Ele então percebe que a única forma de ele e os amigos acharem a porta é limpando suas mentes. E para fazerem isso, eles se concentram no símbolo da amizade. É que o Joey estava desenhando carinhas sorridentes para marcar o caminho, e isso fez o Yugi lembrar do símbolo. No anime, o Yugi meio que chega do nada à conclusão estranha de que eles precisam ouvir a voz do coração do outro Yugi para achar a porta, e daí o momento de concentração. O resultado final é o mesmo, e sinceramente nenhuma das duas versões faz muito sentido, mas o mangá se explica melhor. Nas duas versões é por aqui que vemos Seto e Akhenaten discutindo sobre a possibilidade de o faraó precisar ser substituído. E... isso aqui é algo que vai se estender pelos próximos episódios. No mangá, o Seto age de forma bem maligna e mal intencionada nesses primeiros capítulos, diferente do anime, em que ele só parece meio perdido, e é o Akhenaten quem realmente é maligno e mal intencionado. O anime faz mais sentido aqui. Mais tarde, nas duas versões, quando o Akhenaten fica totalmente do mal e oferece o Seto um lugar no lado negro da força, ele recusa. O que é bem estranho no mangá quando na primeira conversa deles o Seto fica com essa cara. O anime insere aqui a ponta gigante do enigma do milênio que paira sobre o mundo e que só o faraó consegue ver, que só aparece mais tarde no mangá, mais uma vez para tentar conectar tudo melhor com o RPG das Trevas. Hashtag Duke Devlin é o novo Bakura. Após isso, o anime pula um capítulo inteiro do mangá. Nele, os sacerdotes se reúnem para treinar luta de Ka perante o faraó, o qual entra na arena para enfrentar o Seto, que é arrogante e mala, e o vence com o primeiro combo absurdo de Karibo e multiplicação da história. Sinceramente, é um capítulo bem mal posicionado e não faz lá muito sentido, então eu entendo por que o tiraram. E acho que o Kalim fala alguma coisa nele, eu não sei. Mas enfim, é hora de falarmos da historinha do Mahad, e todas as formas sob as quais o anime melhorou ela. No mangá, a sequência de eventos é a seguinte. Mahad declara que vai aumentar a segurança da tumba de Akhenaten, tem uma conversa com Mana, sua aprendiz, e Shimon, na qual ele deixa ambiguamente claro que pretende se sacrificar para matar o Bakura, e aí vamos para a batalha entre os dois. Nesta versão, a dedicação do Mahad para com o nosso faraó é resultado somente da lealdade que ele tem à família dele. Vemos que ele tem um certo nível de proximidade com Akhenaten, mas é só. O anime acrescentou uma carga pessoal bem legal a isso tudo. Mahad e Mana eram próximos do faraó em sua infância, amigos até, e Mahad tem grande admiração por ele como pessoa e como governante. Mahad! Oji! ご無事ですか? 動くな。王子、おやめください。ファラオとなられるお方がそんな。俺とお前の一体何に違いがある？いずれ皆が身分など関係なく自由に暮らせる世界が来る。俺が絶対にしてみせる。 Preciso admitir que regentes com ambições de pais utópicas são clichês em animes, mas
eu não resisto. Enfim, a cena com a Mana foi alterada para incluir o faraó, e depois adicionaram outra cena entre esses dois, e são ambos momentos muito bacanas. Vemos o lado mais humano do faraó, sua vida fora dos Kas e Bas, algo que o mangá praticamente nunca mostra. E ao invés da conversa com Shimon, no anime temos a Isis prevendo a morte de Mahad, e ele sutilmente dizendo pra ela que sabe o que está por vir, mas que está pronto pra isso. E, sabe, é um arco curto e tal, mas o anime parece shippar bastante esses dois. Veremos mais à frente uma prova ainda mais forte disso. E, droga, acho que eu shippo também. Por que você faz isso comigo, anime? Voltando um pouco, eu gosto de como isso deixa o sacrifício de Mahad e sua dedicação eterna ao faraó, e sua reencarnação, Yugi, mais pessoal, mais significante. O que posso dizer? Tenho um fraco por esse tipo de coisa. E é o tipo de coisa que mostra que a adaptação desse arco pode ter sido mais acelerada que as anteriores, mas não foi feita sem vontade. Eles realmente queriam melhorar o que já estava lá. E nesse caso, eles realmente conseguiram. Será que isso se mantém? Não. Não se mantém. Enfim, como eu disse, Mahad vai para a tumba de Aknam Kannon para atrair e destruir o Bakura. Nas duas versões ele prende Bakura lá dentro e eles têm o seu confronto, ou Diaha, como o mangá às vezes chama. O anime acrescentou um subplot paralelo em que o faraó e a Mana correm para ajudar Mahad e no caminho enfrentam os lacaios espectrais do Bakura e uma luta com espadas e magias, e explicar desse jeito faz parecer bem mais legal do que realmente é. A batalha entre Mahad e Bakura ficou mais ou menos bem adaptada, no sentido de que mudaram vários detalhes, mas segue as mesmas batidas. A única alteração interessante pra mim são as lâminas gigantes da tumba. No anime, elas são armadilhas que o próprio Mahad arma, mas no mangá o Bakura as arma quando rouba a tumba do Aknam Kannon, sabe? Antes da invasão ao palácio. E, ok. Como, quando e por quê? A explicação para os poderes máximos do Mahad foi bem simplificada na adaptação, mas não vale a pena entrar em detalhes. E apesar de nas duas versões ele tirar a própria vida do mesmo jeito, é bem mais sangrento no mangá. E na verdade eu diria que é tão limpinho no anime que chega a ser meio confuso. O anime acrescenta uma parte em que o Yugi sente um pouco da tristeza que o faraó sente pela morte de Mahad, que é absolutamente perfeito. E, naturalmente, tudo pós-batalha foi modificado para se adequar às mudanças que ocorreram até aqui. E então a turma da amizade finalmente chega no mundo das memórias, acompanhados de Bobassa no mangá, não acompanhados de ninguém no anime, porque eles deixam o Shad pra trás. E no anime, eles então encontram Bobassa na rua, um pouco antes de verem uma garota de pele branca e olhos azuis, Kisara, sendo apedrejada em praça pública. Como eu já disse, o Bobassa é um bobalhão palhaço no anime, o que ele realmente não é no mangá. A diferença dos dois chega a ser surreal. Nas duas versões tem esse lance da turma não conseguir entrar no palácio do faraó, e no mangá o Bobassa dá uma explicação doida pra isso. Alguma baboseira sobre a força de vontade do faraó ser forte demais. No anime, eles não podem entrar, por que não? A adaptação deixa de fora também essa parte em que Joe e Tristan ansiosamente postulam sobre a possibilidade do faraó ter um harém. Ah, sim, a Kisara. Bem, antes de falarmos dela, temos que falar sobre o Seto e sua caçada por Kaz, que em boa parte é bem fiel na adaptação, com a única grande diferença sendo que, no anime, os guardas aleatoriamente acham e jogam um criminoso foragido perante os sacerdotes para extração de K, mas no mangá nós antes temos uma cena desse criminoso em um bar, tagarelando sobre um perigoso dragão branco que ele viu. Por sinal, o K dele é Sagi, o palhaço das trevas, nas duas versões, mas o anime preguiçosamente usou o design normal dele, enquanto que no mangá é uma versão egípcio antiga. E é aqui que, nas duas versões, o Seto encontra a Kisara sendo apedrejada e leva ela pro palácio, etc. E aqui nós temos a maior alteração desse trecho. Assim como fizeram com Mahad, o anime resolve dar um passado para Seto e Kisara. Toda uma coisa sobre ele ter salvo ela de mercadores de escravos quando eram crianças, mas aí eles queimaram o vilarejo dele como vingança e aí ela salvou ele com o dragão branco de olhos azuis. Honestamente, eu sei que apoiei quando fizeram isso com Mahad, mas aqui achei meio forçação de barra. Mas falaremos mais sobre a Kisara no futuro. E pra terminar, no mangá é aqui que o Yami Bakura entra no mundo das memórias. Ele flutua por aí, dá uma voltinha no lugar e presencia um momento adorável do seu eu do passado, em que ele, em uma taverna,
mata uma porção de baderneiros que o estavam incomodando. O anime não tem isso. Tudo que ele mostra é o ladrão Bakura saindo do rio Nilo após o que aconteceu na luta contra o Mahad. Preciso acrescentar que o Yami Bakura no mangá fica bem satisfeito com o comportamento do ladrão Bakura, o que é adorável. É bom a gente se orgulhar de si mesmo, sabe? E nessa nota positiva, eu encerro este vídeo. Mas fique ligado pro próximo, ele terá violência contra idosos. 3 episódios dessa vez! Quase 3. Mo 一人の僕早く君に会いたい今俺を呼ぶ声が